Após o arrebatamento da igreja, Deus vai continuar tratando com este mundo, tendo como alvo principal a nação de Israel, onde os 144 mil vão sair como pregadores do evangelho do reino. Neste período, muitos mártires crentes vão morrer. Os mártires da tribulação vistos no céu aguardam a ressurreição. É isso que vamos tratar neste vídeo. Como pode haver mártires depois do arrebatamento? Você pode perguntar. Primeiro, ninguém terá uma segunda chance de salvação. Os que ouviram o evangelho da graça. Deus não permitirá isso. Pois depois do arrebatamento será revelado o iníquo, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso nós temos registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Mas há muitos que só Deus conhece que não estão nessa condição imediatamente após o arrebatamento. Deus, então, vai selar 144 mil das 12 tribos de Israel como os pregadores do evangelho do reino. Leia Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8 e do capítulo 14, versículos 1 a 5. Eles são chamados de servo de nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, estes homens pregam o evangelho eterno, registrado assim, desta maneira, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Os 144 mil fielmente proclamam o evangelho do reino, o evangelho eterno, a toda tribo, língua e povo, como nós temos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Realmente há apenas um evangelho sobre como ser salvo, mas com uma ênfase diferente, pois o Senhor estará julgando e reinando na terra. Ouvimos o início em Mateus capítulo 4 do Evangelho do Reino, que pode ser o mesmo ou muito próximo ao Evangelho eterno. Ambos se referem ao tempo da tribulação e do reinado. O resultado da pregação é visto em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Há uma grande multidão que saiu da grande tribulação e lavou suas vestes e as branqueou no sangue do Cordeiro. Obviamente, muitos deles vão entrar no reino de 1000 anos com Cristo após os 7 anos de tribulação. Mas muitos outros crentes serão mortos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, capítulo 13, versículo 17, capítulo 14, versículo 13 e capítulo 15, versículos 2 a 4, vemos no céu os espíritos e almas dos salvos que morreram durante as 2 metades da tribulação, mas ainda não ressuscitaram. No entanto, como visto em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, eles, ou seja, seus espíritos e almas, são totalmente conscientes e livres para fazer perguntas ao seu Senhor. Não existe o tal sono da alma. Para os crentes de todos os tempos, estar ausente do corpo é estar em casa com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Para o incrédulo, é estar, se ele está ausente do corpo, ele morreu, é estar em tormentos. Corpo na sepultura, alma e espírito em tormento, como temos a história em Lucas capítulo 16, versículo 23, na prisão de Deus esperando o julgamento final. Como nós temos 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, e eles estão agora no inferno com seus mortos e serão lançados um dia no lago de fogo, corpo, alma e espírito, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Como visto no relato das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, a segunda e última parte da tribulação ressuscita esses crentes martirizados pouco antes do Senhor retornar à terra.
Leia Apocalipse capítulo 11, versículos 11 a 15. Não há mais ressurreição para a vida, a ressurreição da vida no milênio, como está registrado em João capítulo 5, versículos 28 e 29, porque nenhum crente jamais morrerá. Quem são as duas testemunhas? Apocalipse 11. Eles são literalmente dois homens, ou são representativos, simbólicos, dois dando testemunho dos 144 mil que não podem ser mortos até que Deus permita, como vimos no capítulo 11. Você precisa ler o capítulo inteiro de Apocalipse 11 para entender o que estou falando. Mas, já que não há outra ressurreição para a vida, a ressurreição que temos registrado em Apocalipse capítulo 11, versículos 11 a 15, parece incluir todos os crentes martirizados da tribulação. Nenhum outro crente jamais morrerá. Esta é a segunda etapa da primeira ressurreição, pois a primeira foi os crentes no arrebatamento. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia, em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele, e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga, o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença? Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz, você vê aquele grande edifício na esquina? Com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, eu vejo. Ele responde, ele fala novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos
têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.